meditar na palavra do Senhor. Normalmente eu prego à tarde, né? Mas hoje tem um negócio surpresa aí que eu não sei o que é. Aí eu vou pregar de manhã. Filipenses 4. Vou ler o versículo 10 em diante. Vamos ficar em pé para a leitura do texto da palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai amado, graça te damos pela palavra viva e eficaz. Deus, que o teu Espírito nos ajude a entender e a aplicar e a viver esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Estava refletindo sobre esse texto, sobre uma das expressões que apareceu nesse texto. A gente começa a pensar e a meditar nos nossos dias, nas nossas relações de conversa de um com o outro, nas pessoas. E se a gente fizesse assim uma retrospectiva, quem é que eu consideraria rico? Quem é que eu consideraria rico há alguns anos atrás? Se a gente fosse voltar lá para a Idade Média, na época das cruzadas, né? Na época dos reis, dos feudos, a gente diria que rico era aqueles donos de grandes propriedades. Por isso que a Igreja Católica era considerada uma igreja rica, porque era uma igreja que tinha muitas propriedades. Depois veio a era industrial, que começou as indústrias e as fábricas. Então, rico eram os donos de empresas, de indústrias, que nasceram a indústria dos alimentos, depois a indústria dos automóveis, e depois vinha a tecnologia. Depois, rico talvez fosse aqueles que tivessem títulos acadêmicos, de doutores, isso, etc. Ou talvez alguém pense que é quem tem muitas ações na bolsa. Eu vou lhe dizer que hoje em dia eu não considero ninguém rico nesses critérios. Já teve uma época que quem tinha casa de reboco era rico. Isso talvez os antigos se lembrem de era um bairro em Salvador chamado Alagados. Alguém se lembra dos Alagados em Salvador? Eram casas de madeira, em cima do mar. Pessoas não tinham nem direito a uma casa de reboco. Então, quem tinha uma casa de reboco se achava rico. Mas, hoje em dia, eu diria que rico é quem tem saúde mental. Se você tem saúde mental, hoje eu considero que você é uma pessoa rica, da graça de Deus, porque tem muitos doentes vivendo em palácios, tem muitos doentes com as contas bancárias muito altas. Mas eu creio que eu levei um tempo para entender e orando e perguntando sobre o que Jesus deixou escrito em João 10:10. É um texto muito conhecido de todos aqui. O ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso é uma vida rica. Na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Deus, vida, abundância não é de coisas que a gente tem, que a gente acumula. Mas essa aqui é a vida, é a palavra grega zoe, ou vida a plena. É a plenitude da vida. A vida propriamente como Deus criou. Porque essa palavra vida tem 3 níveis, Tem a vida do corpo, a vida biológica, vem biologia, tem a vida da alma, a psique,
E esta é a vida abundante, a vida eterna, é a vida que Deus quer que o ser humano tenha. E Jesus disse que veio para isso. E eu sempre fiquei me perguntando, o que é isso? Vida abundante. Você tem uma vida abundante? Provavelmente não. Provavelmente, se você disser que tem uma vida abundante, fazer igual a Leila, você já está perto de ir para a glória. Então, se você quer gastar energia, gaste procurando saber o que é ter uma vida abundante. Então, hoje eu vou falar somente de uma perspectiva de Deus do que é uma vida abundante. Já que a Bíblia toda, eu teria que explorar ela totalmente. Mas nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, eu queria voltar ao versículo 11. Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você quer ter uma vida que Jesus morreu por você por isso, eu quero lhe perguntar para a sua reflexão, porque se você vem para a Bíblia, se você vem para um culto, eu creio que você vem para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que Deus manda lhe perguntar, você é uma pessoa contente? Você aprendeu a viver contente? O apóstolo Paulo, meu irmão, alguém que tem as maiores experiências, teve as maiores experiências do Novo Testamento. Escreveu 60% dos livros do Novo Testamento. Foi ao terceiro céu e ouviu coisas que não podem serem ditas sem palavras. Ele diz que ele, fariseu de nascença, altamente letrado no Antigo Testamento, ele precisou aprender a viver com contentamento. Você é alguém que vive com contentamento? Contentamento faz parte da sua vida? Você está contente com o que você tem, com o que você é, com o que você construiu? Contentamento é um dos segredos da vida abundante que Jesus fala. Viver contente, viver contentado, preenchido, é uma das propriedades que o Evangelho causa em nossa vida. Eu sei que muitas vezes o mundo, o sistema global que a gente vive, fica tentando nublar esse pensamento na nossa vida, confundir. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele aprendeu, ele desenvolveu essa capacidade de viver contente. E você sabe que saúde mental tem tudo a ver com isso. As pessoas que têm saúde mental, elas aprenderam a ter saúde mental. E Jesus veio para que você tivesse esta vida, esta qualidade de vida. Esse contentamento, ele é aprendido. Na versão King James e NVI, coloque uma das duas aí. Coloque na mesma, o mesmo versículo, agora o 12. É o mesmo texto, só que como as versões bíblicas mudam um pouco, esse texto, ele foi, algumas palavras que estavam no versículo 11 e o versículo 12, quando mudou de Almeida para NVI e King James, houve uma alteração aí no texto, mas fique tranquilo. A versão King James que está aí na sua tela, apareceu uma outra palavrinha dos tradutores que é extremamente importante. O apóstolo Paulo está dizendo assim, bem sei o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério, essa palavra mistério não aparece em Almeida. Na NVI aparece a palavra segredo. Mistério e segredo. Aprendi o mistério, ou o segredo. O 12. Volta para King James. Aprendi o mistério de viver feliz, ou contente, ou contentado, em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações.
Veja que contentamento não depende de ter. O contentamento vai além do ter. É desenvolver a capacidade de estar alegre e contente em toda e qualquer situação. Você já desenvolveu isso? Se você desenvolveu isso, você está caminhando para a vida abundante. Eu creio que ainda não. Vocês estão melhores do que eu, então. Eu creio que eu estou no caminho. Como o Jonas Leone falou lá, constância não é mudar a velocidade no caminho. Tem hora que você vai adiante, tem hora que você vai devagar, tem hora que você para, mas você está no caminho. Você não pode mudar de caminho. Porque a gente muda de caminho quando a gente procura o contentamento fora de Jesus. Aí eu mudei de caminho. Eu passei a deixar o que Jesus deixou para a minha vida, e eu estou buscando agora os meus interesses, as minhas ideias, a minha maneira de pensar. E Paulo entendeu que ele desenvolveu a capacidade de estar contente, estar feliz, estar suprido, tendo ou não tendo. Porque é muito fácil a gente encontrar contentamento quando a conta está recheada. Mas quem já esteve contente aí quando a coelba bate na porta para cortar a luz? Não, seja sincero. Talvez você nunca passou por essa experiência, não. Eu já passei. As 2 vezes. Deixei programado lá para pagar a conta, o banco não pagou, o cara bateu lá na porta, vim cortar. Eu disse, peraí que eu pago logo. Hoje em dia você já pode pagar na frente, né? O cara não corta não, mas foi estreito. Mas aprender a viver contente independe se cortasse a luz. Se você tiver luz, você está contente. Se você não tiver luz, você está contente também. Se você tiver um carro, você está contente. Se você não tiver, você está contente também. Meu irmão, no dia em que você falar isso com toda a sinceridade do seu coração, eu vou lhe dizer que você está caminhando para a vida abundante que Deus lhe deu. Só que a gente não nasce com isso. Isso é o Evangelho, é o contato com a palavra de Deus, com a comunidade da fé, quem vai gerando em você este conhecimento, e você para e diz assim, por que é que eu estou sofrendo por isso? Por que é que eu estou sofrendo? Eu me lembro quando teve um assalto na minha casa em 1991. E teve um assalto, a cidade ficou sabendo. E eu saí na rua e alguém falou assim, rapaz, é verdade que teve um assalto na sua casa? Eu digo, teve. E aí, foi que teve. Levaram o que quiseram. Foi que levou o carro, levou televisão, levou isso, levou aquilo. E você fica assim na rua, eu digo, você queria que eu ficasse o quê? Chorando? Me lamentando? Depois tudo voltou. É só um exemplo de que às vezes tanto faz ter como não ter. Jesus disse que se alguém quiser lhe dar, lhe tomar uma capa, dê a túnica também. Se alguém quiser lhe levar o celular, dê o tablet. Jesus veio restaurar esse contentamento, porque ele disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então veio ele matar o contentamento, veio roubar a sua felicidade, veio destruir a beleza do que é viver para ele. E Jesus disse que veio fazer o oposto. E aí Paulo vai entender que isso tinha um segredo realmente nisso. Porque eu lhe digo, quem vive reclamando nunca será feliz quando tiver aquilo que deseja. Porque aprendeu a viver reclamando. E eu vou lhe dizer, se você andar com reclamadores, murmuradores, você se torna murmurador e reclamador. E tem gente que ama ficar doente, por incrível que pareça, porque ama falar da própria doença. E se ficar bom, fica doente porque ficou bom. E parece que quanto pior está, mais história tem para contar. Né? Da UTI, da ambulância. Mas isso não tem nada parecido com a vida abundante que Jesus falou. Isso é o oposto. Isso é você colaborar com quem está te roubando. De que lado a gente quer ficar como igreja? Do lado do que Jesus falou ou do lado do roubador, do destruidor, do matador? Quando você olha
esse assunto, contentamento, o diabo sabe da mente humana. Ele passou anos estudando. Olha que logo no início da humanidade, está lá, Adão e Eva. Eles estavam plenos, satisfeitos. Nem frio e nem calor eles tinham. Porque a Bíblia diz que eles andavam nus, né? Então o jardim do Éden não era abaixo de zero. E nem era um calor insuportável. Eles tinham tudo, eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham satisfação, Deus visitava eles, tinham a presença de Deus, para que coisa melhor do que isso? E aí o diabo ficou pensando lá naqueles anos, analisando o comportamento de Eva, analisando o comportamento de Adão, como eu vou fazer para convencer esses dois aqui? Eles investiram exatamente nessa área. Eu vou provocar um descontentamento para que ela possa, então, quebrar a instrução de Deus. O diabo vai... Vamos pegar esse texto de Gênesis 3, 4 e 5. Veja a fala da serpente. Ela gera um descontentamento em Eva. Eva deixa de estar contente consigo e com Deus, e passa agora a estar em um estado de descontentamento. E ela está na beira do precipício, faltando só o próximo passo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando Eva ouviu isso, um descontentamento entrou nela. Ela disse: opa, isso aqui está faltando. Eu não consigo imaginar Eva dizendo assim: eita, se eu tivesse aquela bolsa, eu seria contente aqui no jardim. A Eva andava nua. Tem mulheres que dizem que se eu não sair com minha bolsa, eu me sinto nua. Já ouviu alguém falar assim? Eva andava nua e não tinha bolsa. Então isso é sinal que dentro de você tem um descontentamento do Éden. Deus, então, Eva, agora, fora do seu estado de plenitude, de contentamento com o que Deus deu tudo a ela. Mas aí o inimigo conseguiu plantar uma semente de descontentamento, dela passar e perguntar assim: poxa, eu não sei a diferença entre o bem e o mal. E talvez eu deseje ser então como Deus. Quer dizer, uma simples mudança de estado emocional e mental, de estar descontente com o que não tinha, gerou em Eva o próximo passo para o precipício. Eu quero que você entenda bem essa parte. O diabo vai focar na sua mente. Você vai ver isso. Você reclama mais do que você não tem do que celebra aquilo que Deus já lhe deu. A sua vida é infeliz, mas pelo que você não tem, você abandona a felicidade que Deus lhe deu pelo que você ainda não tem e esquece tudo que Deus já te deu. Tudo que Deus já te deu se torna invisível, parece que, diante de você. Alguns exemplos bem dramáticos. Algumas pessoas queriam muito ter filhos, que é uma bênção. Mas elas sofrem porque não têm filhos. Mas elas esquecem muitas vezes que Deus lhe deu um marido. Algumas pessoas que não têm marido reclamam porque não tem marido. Mas esquece que Deus deu a vida. Sempre a gente vai ter algo de bom que Deus nos deu. Mas, pela nossa natureza caída, a gente foca mais naquilo que não tem. Algum pode estar dizendo: se eu tivesse um emprego de 10 mil reais, eu seria contente. Pastor, eu ficaria tão contente se Deus me desse 10 mil reais.
Eu digo, Deus lhe deu uma vida e uma saúde, e você está focando mais nos 10 mil reais. Com a vida e a saúde você pode ganhar 100 mil reais. E a gente foca muito mais no que não tem, no que celebra o que Deus já nos deu. Se você entende que Paulo descobriu o mistério ou o segredo de viver contente, tendo ou não tendo, sendo bom ou sendo ruim, quando você descobre o segredo de viver contente, com contentamento, você passa pela prova dando glória a Deus, como dizia o finado Lázaro. E isso você tem que fazer escolhas hoje. Hoje, quando você vem para o culto, que escuta essa palavra, você só tem duas opções: jogar ela no lixo e viver reclamando, como reclamou até aqui, tanta bobagem. Ou agora passar e a olhar sempre o lado bom daquilo que Deus nos deu. Você sabe que isso tem um grande perigo. Porque quando a gente começa a viver descontente, a gente começa a colocar a culpa em Deus. Porque Eva colocou a culpa lá no diabo e Adão acabou colocando a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me destes. Foi a serpente. Então, como tudo, Deus é criador de tudo, no final, volta tudo para Deus, dizendo que Ele é o culpado. Ou seja, se eu não tenho um contentamento naquilo que Deus me deu, na verdade, a culpa sempre será dele. E aí a gente muda de lado, a gente muda de time. A gente sempre quer algo a mais, né? Tem gente que gostaria muito de ter uma casa própria. No dia que começa a ter a casa própria, daqui a algum tempo já acha que a casa está pequena. Tem muita gente aí que está descontente com o seu próprio celular que está travando. E interessante que a indústria já fez ele para justamente travar, para você ficar descontente, para você mudar. Eu estou nessa fila aí. Não é um privilégio só seu, não. Se pudesse voltar naquele tempo daquele celular verdinho, PT 550, que não travava, seria maravilhoso, né? Mas isso é o ciclo do descontentamento. Esteja contente com o que você tem. Paulo aprendeu isso. Foque no que você já progrediu. Oriente sua mente para as coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Pense no projeto de Deus como um todo, não naquilo que a gente não tem ainda. Tem tanta coisa que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, e por que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? Hoje eu estou fazendo 58 anos, se você não sabia, né? É segredo, tá? E aí eu estava fazendo assim uma retrospectiva da minha vida. Quando eu saí da barriga de minha mãe, quando eu brinquei aqui nessa rua que não era calçada, quando eu saí, mudei de cidade, voltei, e cada época da minha vida. E aí, hoje eu posso olhar e dizer assim, como Deus me guardou em todo esse tempo. Como Deus foi guiando minha vida, mesmo quando eu estava totalmente distante dEle. Mesmo quando eu estava afastado, mesmo quando eu era inimigo de Deus, mesmo quando a ira de Deus estava sobre mim. Ainda assim, Ele me poupou de tanta coisa. Eu não tenho nenhum motivo para estar descontente com o que Deus me deu. Todos os problemas foram eu mesmo que causei. E todas as soluções vieram dele. Então, meu coração deve estar, eu tenho que orientar meu coração a olhar o que Deus já fez. E ter alegria e contentamento pelo que eu sou, pelo que Deus me conduziu. Quem vive descontente ofende a Deus. Em Filipenses 1:14, Paulo está preso. Quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso em Roma. Veja como a mente de Paulo, que aprendeu o mistério de viver contente, está funcionando aqui.
Ele diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ele está preso, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele está numa situação que a maioria de nós aqui estaria reclamando, descontente. Eu estou pregando o evangelho e vim parar na cadeia. Quem gostaria de ir para a cadeia aqui? Claro que Paulo também não gostaria de estar na cadeia. As circunstâncias o levaram. Falar a verdade é um perigo hoje em dia, né? Falar a verdade é um perigo. Então, as circunstâncias o levaram à prisão, mas ele aprendeu, lembra que ele falou lá? Ele aprendeu o mistério de viver contente com todas as coisas. Então, ele não olhou para a falta de liberdade, ele não olhou para as algemas, ele não queria as algemas, mas ele encontrou algo para se contentar. O evangelho está sendo falado, pregado com mais desassombro. Porque o sangue dos mártires é adubo para o evangelho. Toda vez que a igreja é perseguida de fora para dentro, ela melhora. Ela diminui de tamanho, mas purifica. Quem fica, purifica. Os covardes vão embora. Os tímidos vão embora. Está lá em Apocalipse isso. A perseguição de fora para dentro purifica a igreja. A perseguição agora de dentro para fora destrói a igreja, que é a casa dividida. Então, Paulo aprendeu a viver contente, mesmo quando a circunstância do lado de fora era muito ruim. Embora estivesse preso, ele estava celebrando que o evangelho estava avançando. Uma vez a Emília estava reclamando comigo. Posso contar essa, Emília? Emília é minha personal pastor, né? É porque ela estava reclamando de alguma coisa comigo, que eu não me lembro o que foi. Eu só me lembro que eu falei com ela assim: tu está reclamando comigo porque você tem marido. Que se você não tivesse marido, você não tinha o que reclamar. O que é que vocês preferem? A reclamação ou o marido? O marido. Então, senhoras, vocês estão reclamando de barriga cheia quem tem marido. Tem umas aí doidas para ter marido que não tem. Você vai fazer suas escolhas. Aprenda a viver contente com o que Deus lhe deu. E você, marido, também é a mesma coisa. Aprenda a valorizar a sua esposa, porque você só é o que você é por causa dela. Se ela pisar no freio, você bate a cara no para-brisa. Aprenda a viver contente com o que tem. A gente gosta muito de cair nessas armadilhas. Paulo, em Timóteo ainda, 1 Timóteo 6,8 aí, por favor. Qual é a fonte do contentamento de Paulo? 1 Timóteo 6,8. 6,6. 1 Timóteo 6, volte um pouquinho aí. Aí, tá bom. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade, aqui entenda essa expressão bíblica que a gente entende muito errado, é a expressão religiosa. Piedade aqui é o relacionamento religioso com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo dele. Ou seja, a minha expressão religiosa, a minha expressão de adoração, meu relacionamento com o sagrado, com o divino, com o Deus Criador, ela é grande fonte de lucro com contentamento. Ou seja, a minha relação com Deus é fonte do meu contentamento. De onde vinha o mistério dele aprender a viver contente com todas as coisas? Da expressão de relacionamento com Deus e com Jesus que ele desenvolveu. No versículo 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Paulo bota a régua lá embaixo, para que ninguém fique descontente no reino de Deus. Ele não está dizendo aqui que você não pode desejar prosperar, não. Ele está dizendo aqui que a sua saúde mental, o seu relacionamento com você mesmo, com o próximo e com Deus, é preciso tão pouco. Se você tem uma roupa, se você tem comida, isso é suficiente para você estar contente. Ele não disse que você precisa de fazer grandes coisas, embora Jesus dissesse que a gente iria fazer grandes coisas. Quando Jesus conta uma parábola, que um recebeu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1, ele elogiou quem prosperou. Quem pegou 5, devolveu mais 5, quem pegou 2, devolveu mais 2, e ele reclamou de quem pegou o talento e enterrou. Alguém pode pegar esse assunto e distorcer, como tudo na vida. Não, eu estou com um talento, eu estou contente. Vou devolver o meu talentinho. Não. O que Paulo está dizendo é que, para que a gente seja contente, precisa de muito pouco nessa vida. E eu sei que todos, 100% dos cristãos têm isso aqui. Tem o que comer e tem o que vestir. Então, todos têm toda a potencialidade para viver contente com todas as coisas. O que a gente só precisa agora é expressar esse contentamento. É focar naquilo que você já tem, não o que você não tem. Focar naquilo que Deus já lhe deu, não o que você ainda vai alcançar. E na medida em que você mudar o seu modo de pensar, você vai diminuir a murmuração. E murmuração é pecado. Você vai diminuir a reclamação. Você vai esquecer, inclusive, da sua doença. E você vai começar a entender o que significa essa vida abundante que Deus tem para a sua igreja. Que Deus possa nos dar essa mentalidade dessa vida abundante em Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém.